Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Jesus histórico, né? Quer dizer, a história de Jesus. Né? Estou me baseando nesse livro aqui, A Pesquisa do Jesus Histórico, do Giuseppe Segala. Esse é um livro das edições Loyola, que era de 2013. Então, o livro vai contar a história, então, da história de Jesus, as diferentes fases dessa busca do Jesus histórico. Essa busca ela vai começar chamada Primeira Busca do Jesus Histórico. Ela é pautada, começa aí em 1778 com Reimarus e vai até 1906 com Albert Schweitzer. Então essa primeira busca de Jesus histórico é pautada por um paradigma iluminista, é chamado de Old Quest, a busca antiga, tá? Ela foi iniciada, portanto, aí com Reimarus e uma série de outros autores, a maioria alemães. É pautado por um racionalismo e uma fuga da fé cristológica e dogmática. A ideia é sair dos dogmatismos da visão de Jesus, né? A ideia era se libertar da perspectiva dogmática da igreja. A primeira busca partia de um neopositivismo histórico, ou seja, a verdade somente poderia ser alcançada pela ciência. Teólogos tinham de se afastar dessa busca. A primeira busca assume um horizonte cultural unitário, ou seja, o judaísmo pode ser visto como um só, é um judaísmo só. E essa busca foi empreendida primeiro pelo Reimários, depois seguiu David Strauss, já sob a influência de Hegel, Bruno Bauer, que vai ser o primeiro miticista a dizer que Jesus não existiu, tudo isso no século XIX, Ernest Renan, e termina com Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer ele vai publicar esse livro aqui, A Busca do Jesus Histórico. Aqui ele vai fazer um apanhado de todos esses autores aí, do Reimários, do Strauss, do Bruno Bauer, ele vai dar uma situação aí de como é que foi a busca de cada um desses e os problemas que teve, tá? David Strauss, ele coloca como critério de historicidade descartar eventos que atentem contra as leis da natureza, então isso vai ser uma constante da primeira busca. Profecias e milagres não existem, saem fora do contexto histórico, simplesmente não aconteceram, são criações posteriores. E buscar eliminar as contradições e incoerências, e assim tentar construir o que seria um Jesus histórico, né? O Renan ele vai ter uma abordagem mais romântica da história. Né? Então, por exemplo, na ressurreição, ele diz que foi o resultado da alucinação de uma Maria Madalena apaixonada por Jesus. Abre aspas. Momentos sagrados nos quais a paixão de uma alucinada ressuscita um Deus para o mundo. Para o Renan, Jesus, ao entrar em Jerusalém, lá na última semana né, dele, né, ele, nesse momento, ele já deixou de ser um reformador do culto judaico e já assumiu a posição de alguém que já havia abdicado do judaísmo. Ele não era mais judeu. Né? Jesus não é mais judeu nessa etapa final. Isso vai alimentar, inclusive, teses de Jesus ariano, que vão vir posteriormente ao Renan. Né? Bom, com o livro de Schweitzer, em 1906, né, é possível dizer que se termina a primeira busca aí, tá? Com Jesus histórico, essa Old Quest. O resultado final não foi muito bom, por quê? Porque você teve várias biografias de Jesus e cada uma narrando um Jesus revolucionário, um Jesus romântico, um Jesus profeta, um Jesus... Você teve 300 Jesuses saindo dessa busca. Então, a ideia do neopositivismo de que pela ciência não chegaríamos a um Jesus único, ela se frustrou, tá? Bom, o que se segue é isso. Bom, aí temos que a gente que ficou chamado como segunda busca, né? Segunda busca de 1920 a 1980. Ela, na verdade, ela se caracterizou por duas fases, né? Uma primeira fase que vai de 1920 até 1953, até o Kasseman, tá? E depois que é uma fase caracterizada por Martin Kaller e principalmente por Rudolf Bultmann. Essa primeira etapa aí, ela é uma fuga da história, ou seja, vai dizer que não podemos conquistar grandes coisas com a história, não é possível mais recuperar o Jesus histórico. E tem uma segunda etapa também, que é um retorno à história, que é uma tentativa do Kasseman de, ainda seguindo o paradigma querigmático de Bultmann, ainda tentar resgatar um Jesus histórico, né? Quebrando um pouco aquele ceticismo do Bultmann. Né? O Bultmann ele buscava uma desmitologização de Jesus. Tá?
Então, ele deixa de lado milagres e se concentra na sua pregação, assumindo uma teologia querigmática, ou seja, o essencial era você pegar o querigma, ou seja, qual era a mensagem principal de salvação de Jesus. É isso que é possível resgatar. Falas e narrativas históricas específicas, essas ficaram perdidas. A gente só consegue extrair o querigma. Tá? Então, a salvação se dá por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo como resposta de fé. Esse é o Jesus que importa. Para Bultmann, uma história da tradição sinótica, né, que é o livro que ele publicou em 21, é impossível chegarmos ao Jesus histórico. E, além disso, mesmo que chegássemos desse Jesus histórico, isso seria insignificante para a fé. Para Bultmann, porque o que importa é o querigma. Para Bultmann, os textos bíblicos eles foram ali escolhidos e escritos tendo em vista construir um dogma. Tá? E assim, eles refletem muito mais esses interesses dessas primeiras comunidades cristãs do que propriamente Jesus histórico. O importante é se entender esse ambiente em que foram escritas essas histórias, né? Que é a perspectiva do Sitz und Leben, que é a perspectiva, entender esse contexto, né? Pode até ser que tais falas ali no meio tenham falas que remontam a Jesus, mas a gente nunca vai ter mais certeza disso, tá? Existe, então, um abismo intransponível entre a história de Jesus e a história da igreja. Rudolf Bultmann, por sua vez, destaca o valor da tradição oral, já vai dar uma ênfase a isso, e também ao caráter judeu de Jesus, para entender esse ambiente em que ele está inserido. Aí ele diz assim, como figura histórica, Jesus se encontra imerso no judaísmo. É uma figura única. Todavia, não apenas a sua linguagem e o seu intelecto são judeus, mas também o seu anúncio escatológico, a sua pregação ética, se refere à escatologia e à lei judaicas, e são impregnados da sua problemática, sem o qual não podem ser imagináveis. Então, Bultmann não descarta que no momento da morte e agonia de Jesus, ele possa ter passado ali por uma espécie de um colapso moral naquele momento. O Jesus histórico, portanto, ele não pode ser objeto da fé cristológica, tá? Então, a fé não pode ter como um fundamento histórico, porque caso contrário não seria fé. Bultmann manifesta assim um ceticismo histórico e estabelece uma descontinuidade entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. O Jesus histórico e sua história estão irremediavelmente perdidos. E eles estão excluídos do âmbito da fé querigmática. Essa sim que importa e que salva. Porque o Jesus histórico é cientificamente impossível de ser alcançado. Tá? Então, o que se segue depois ao Bultmann é um extremo ceticismo. Né? Alguns autores colocam que essa fase aí, que vai de 1920 a 1950, eles chegam a chamar de no quest, porque praticamente Bultmann ele meio que encerrou novas buscas, né? E assim nós encerramos essa etapa nesse primeiro vídeo e no próximo vídeo eu vou estar falando da continuidade dessa segunda busca, já pós Bultmann, e da chamada terceira busca. Muito obrigado, então.